Oi, pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Você sabe o que faz um cientista de dados? É uma área que cresceu muito nos últimos anos. Está iniciando sua carreira agora na área de tecnologia e não sabe muito bem que caminho você quer seguir? Ou você já está na área há algum tempo e que está procurando por algo diferente? Quem sabe essa área de ciência de dados não é a certa para você? Fica ligado no vídeo que eu vou contar tudo o que faz e o que é ser um cientista de dados. Bom, a principal atividade de um cientista de dados é tirar valor de dados brutos, né, e transformar esses dados brutos em informações. Esse processo é conhecido como data mining, né, que em português significa mineração de dados. Ele tem esse nome porque é necessário encontrar as pedras preciosas que estão escondidas na grande quantidade de informações que os sistemas atuais, né, de todas as empresas do mundo mantêm, né? Esses dados, normalmente estão espalhados em vários sistemas, né? E o cientista de dados, ele consegue agregar todos esses dados de diferentes pontos em um lugar só para conseguir fazer essas análises. Então, com as análises que esse profissional faz, é possível entender como o negócio da empresa está funcionando, entender onde que existem pontos de melhora, criar novas funcionalidades, analisar comportamentos de usuários e até mesmo descobrir desperdícios, né? Então, o cientista de dados, ele utiliza um pouco de programação, que é bastante focado em transformar dados, né? Então, ele pega o dado que veio de um sistema e transforma num outro formato que ele consegue compreender, né? Mas também há um grande peso de análise estatística e de identificação de padrões e tendências, né? E para isso ele também utiliza programação. Esse profissional ele é responsável por criar relatórios visuais com gráficos que mostram diferentes áreas da empresa, né? As empresas elas se baseiam nessas informações para tomar decisões inteligentes sobre o negócio, né? E como a quantidade de dados hoje que a gente tem é muito grande, o profissional especializado em conseguir obter essas informações tem grande valor no mercado. O resultado do trabalho, né, de um cientista de dados, ele expõe oportunidades que estavam escondidas, né? Então ele pode dar ideias de novos produtos ou novas funcionalidades que podem fazer realmente a diferença para o futuro da empresa. Também é um profissional que tem que ter bastante cuidado, porque ele precisa garantir que esses dados sejam completos e corretos, né? Porque qualquer erro pode significar uma interpretação do resultado totalmente diferente da realidade, né? Também é comum nessa área a prática de machine learning. Machine learning, caso você não saiba, significa aprendizado de máquina, né? É um dos ramos da inteligência artificial. Em vez de ser um humano que vai criar esses modelos analíticos, eles são criados automaticamente por esse software de machine learning, né? Então, a ideia é que o software aprenda com os dados e crie esses modelos automaticamente. Mas o mais interessante é que esses modelos eles são atualizados incrementalmente de acordo com os dados com que esse software é exposto, né? Então, é por isso que se chama aprendizado de máquina. É porque o software se adapta automaticamente conforme novos dados vão chegando para ele. Então, ele é capaz de aprender e mudar os seus modelos. Esse tipo de software já está presente no dia a dia, às vezes a gente nem percebe, né? Um exemplo fácil de entender é o algoritmo de recomendações da Netflix. Ele aprende com informações sobre, por exemplo, os filmes e as séries que a gente assistiu, os horários que a gente assistiu durante o dia, né? E ele dá recomendações baseado nesse uso de cada um dos usuários. Então, as recomendações elas são extremamente personalizadas. Um outro exemplo desse tipo de software são sistemas de detecção de fraudes. Então, você já imagina que essas pessoas mal intencionadas, elas estão sempre inventando novas maneiras de fraude, né? Então, esses sistemas de machine learning, eles são capazes de aprender e identificar novos tipos de fraude sozinhos. Então, você deve estar se perguntando qual é a área de estudo principal de um cientista de dados, né? E o mais comum é que o cientista de dados tenha um background ou em ciência da computação, ou engenharia da computação, ou até mesmo de matemática. Mas eu não vejo por que profissionais de outras áreas não possam fazer, por exemplo, uma especialização como um mestrado ou uma pós-graduação nessa área, tá? Queria contar um pouco sobre a minha experiência com ciência de dados,
Na empresa onde eu trabalho atualmente, a gente tem uma equipe de cientistas de dados, e nessa equipe, interessante que tem 2 mulheres, e eu trabalhei em uma delas, né, em uma análise de um experimento que a gente fez. A gente tinha criado uma maneira diferente de exibir informações para os usuários, né, e a gente queria saber se essa maneira era mais eficiente do que a versão anterior. E aí o nosso software ele coleta vários eventos, né, por exemplo, em que botões o usuário clicou, quanto tempo entre uma ação e outra, se uma compra foi efetivada ou não, coisas desse tipo. E aí o resultado que a gente teve do experimento, ele não foi suficiente para gerar conclusões definitivas se a nova versão era melhor ou não. Então a gente pediu ajuda dessa cientista de dados, né? E aí ela nos deu várias pistas do que havia acontecido, né? E nos mostrou um subconjunto específico de usuários para o qual a nova interface que a gente tinha feito tinha obtido melhores resultados, né? Então esse é o poder do cientista de dados. A gente estava olhando um relatório que havia sido pronto, né, que a gente tinha acesso, mas ela, como ela tinha acesso aos dados brutos, ela conseguiu identificar outras categorias que a gente não estava vendo ali. Então, achei bem interessante porque nós, com a ferramenta que a gente tinha, não íamos conseguir identificar esse tipo de diferença, né, para quais eram os usuários que aquela nova versão fazia sentido. Então, você quer saber se essa carreira é a certa para você? Gostou do que você ouviu até agora? Então, vou te fazer algumas perguntas para você identificar se seu perfil é compatível com o perfil de um cientista de dados. Você gosta de matemática, estatística, ciência da computação, gerenciamento de informações ou marketing? Você tem interesse em análise e coleta de dados? Você gosta de trabalhar em soluções de problemas? Tem facilidade de se comunicar verbalmente e visualmente? Gostaria de expandir suas habilidades e aceitar novos desafios? Você deve estar se perguntando por que eu coloquei marketing nessa lista. Acontece que uma das áreas das empresas que mais se beneficia com essas análises é justamente a área de marketing, né? Então, uma pessoa da área de marketing que tem esse interesse por uma área mais analítica, ela pode se dar muito bem, né? E por que comunicação é tão importante? Porque é preciso conseguir expressar esses conceitos extremamente complexos, né, de modelos estatísticos, de forma simples para as outras pessoas da empresa, né? Então, esse profissional ele se comunica com todas as áreas da empresa. E são pessoas de perfis totalmente distintos, né? Então, é preciso saber expressar ideias complexas de forma simples para pessoas que não são técnicas, né? Que não têm esse background estatístico que o cientista de dados tem. E por último, eu queria comentar aqui que essa profissão ela está em alta em 2020. Saiu um relatório recente do LinkedIn sobre as 15 profissões emergentes no Brasil em 2020 e o cientista de dados está listado como 5º lugar. Esse relatório do LinkedIn ele aponta empresas como tecnologia, serviços e bancos como os mais interessados nesse tipo de profissional. Atualmente, as linguagens mais utilizadas pelos cientistas de dados são a linguagem Python e R. R se escreve R, né? A letra R é o nome de uma linguagem também. Então, o que você achou? Faz sentido para você? Nunca é tarde para começar os estudos em uma nova área. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like para eu saber que esse tipo de conteúdo interessa a vocês. E também não esquece de assinar o canal para você receber todos os novos conteúdos que eu estou sempre trazendo para vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima!